E se eu te dissesse que a Ferrari de 2025 nunca foi um carro ruim, mas eles simplesmente não sabiam como usá-lo? E se eu te dissesse que Lewis Hamilton acaba de demonstrar que o problema em Maranello não era técnico, mas humano? Em um esporte em que cada milímetro de experiência pode decidir uma corrida, em que a aerodinâmica e gerenciamento de pneus são quase ciências exatas, o que aconteceu com Lewis Hamilton em Monza 2025 não foi apenas uma surpresa. Foi um escândalo técnico que rompeu com tudo o que a Ferrari acreditava saber sobre seu próprio carro. A telemetria não mente. E desta vez, os dados não deixaram margem para interpretação. O que Hamilton fez com o SF25 foi tão caprichado, tão mecanicamente perfeito, que os engenheiros em Maranello passaram da incredulidade ao silêncio absoluto. Porque tudo o que tinham dito no meio da temporada sobre o mau comportamento do carro foi completamente invalidado. Os sensores instalados no SF25 revelaram uma sequência de dados sem precedentes na temporada. Especialmente no setor de Lesmo 2, uma curva média rápida em que a tração na saída é crítica e onde a Ferrari vinha sendo sistematicamente fraca. Desde o começo do ano, essa curva havia sido definida pelos próprios técnicos como a maior inimiga do carro devido ao comportamento errático do eixo traseiro. Nenhum piloto havia conseguido passar por essa área sem correções no volante, sem perda de tempo na tração, sem uma sensação constante de instabilidade. Até agora, Hamilton não apenas foi mais rápido do que seus rivais imediatos nesse ponto, como Norris ou Piastri, mas o fez com uma consistência desumana. Volta após volta, registrou exatamente os mesmos 246 km por hora de velocidade de saída. Não havia margem de variação. Não havia degradação visível, apenas uma linha perfeita em cada gráfico. Esse fato, que à primeira vista pode parecer um número menor, vira ouro técnico quando analisado em conjunto. Não é só que ele estava indo mais rápido, ele fazia isso sem forçar, sem microcorreções, sem estressar o carro ou os pneus. O SF25 parecia flutuar, como se tivesse se libertado de todas as correntes de balanço e subesterço que o perseguiam desde o primeiro teste no Bahrein. Mapas de estabilidade longitudinal, geralmente repletos de vibrações e inconsistências em frenagens e acelerações, agora apresentavam uma linha reta sem picos, uma espécie de eletrocardiograma plano que, na F1, significa perfeição operacional. Ainda mais chocante foi o contraste com Charles Leclerc, que usou uma configuração quase idêntica, mas não conseguiu replicar uma fração da fluidez de Hamilton. O monegasco voltou a mostrar sinais de luta interna com o carro. Correções constantes no volante, variações térmicas de até 12 graus entre os pneus traseiros esquerdo e direito, e uma perda de tração que o obrigava a aliviar em áreas onde Hamilton simplesmente pisava e ia embora. Essa diferença, invisível para a televisão, tornou-se evidente nos dados internos, e foi devastadora. Os próprios engenheiros da Ferrari, vendo esses gráficos, admitiram que não tinham uma explicação lógica. Alguns chegaram a considerar que Hamilton havia tocado um pico de simbiose com o carro, como se o piloto tivesse entendido a linguagem exata de cada input, de cada transferência de massa, de cada ponto de flexão do chassi. O que deveria ter sido mais uma prova dos problemas do SF25 transformou-se na sentença final sobre a maneira como a Ferrari havia interpretado seu desenvolvimento desde o início da temporada. E foi então que Nico Rosberg, presente no paddock como analista esportivo de F1, observou os dados e simplesmente ficou sem palavras. Rosberg, que tem se caracterizado por seu tom crítico em relação a Hamilton, tentou começar uma análise, mas parou, porque não havia nada a criticar, apenas números, frios, incontestáveis, perfeitos. O que realmente diferencia os grandes pilotos dos lendários não é a capacidade de se adaptar a um carro perfeito, mas a ousadia de extrair desempenho de um carro que mais ninguém sabe domar. Em Monza 2025, Lewis Hamilton assumiu um risco que nenhum outro piloto do grid, nem mesmo seu próprio companheiro, havia ousado assumir. Ele pediu à Ferrari uma configuração extrema.
não para suavizar o comportamento instável do SF-21, mas para amplificá-lo. Enquanto todos pediam um carro mais previsível, mais dócil, Hamilton pediu o contrário. Queria um carro selvagem, exigente, imprevisível em cada entrada de curva. E, mais importante, achava que podia controlá-lo. Isso gera uma dinâmica interna que poderia ser descrita como um paradoxo mecânico. Quando você solta o freio e gira o volante, o carro se torna quase ingovernável, nervoso, propenso a escapar. Mas se o piloto consegue controlar esse caos inicial, a saída vira uma linha de potência pura, uma catapulta para a próxima reta. É uma aposta altíssima, um erro e você está fora. Mas Hamilton sabia exatamente o que procurava. Porque além dos dados, o que Lewis fez foi arriscar o controle absoluto do carro para criar uma vantagem estratégica inalcançável para o resto. O uso dessa configuração exigiu um nível de confiança que não se ensina. Hamilton, a cada volta, teve que antecipar reações do carro que outros simplesmente corrigiam no improviso. Isso não apenas fala de sua sensibilidade ao volante, mas também de seu entendimento total de como um carro se comporta em condições de limite. Enquanto Leclerc trabalhava para corrigir os erros que o carro lhe oferecia, Hamilton eliminou a necessidade de corrigi-los a partir da própria configuração. Não se tratava de apagar o fogo, mas de aprender a dançar com ele. O efeito colateral mais impressionante foi como esse compromisso técnico se refletiu no gerenciamento térmico dos pneus. Com uma saída de curva muito mais estável e direta, Hamilton reduziu drasticamente o estresse longitudinal sobre o composto, o que lhe permitiu manter temperaturas mais estáveis nos pneus traseiros. Em vez de ver os picos de 12 a 14 graus que eram registrados em outros Ferrari, Hamilton manteve a temperatura dentro de uma janela de apenas 5 graus. Isso não é apenas uma questão de durabilidade, é uma vantagem direta em performance. Um pneu com menos estresse se traduz em maior tração a cada volta, menos degradação, mais velocidade de saída e, claro, um ritmo mais constante sem aliviar. Mas talvez o dado mais revelador foi o nível de precisão com que Hamilton executou cada curva sob esse acerto radical. Em um ambiente em que um pequeno erro pode custar meio segundo, Hamilton operou com um registro que parecia mais de simulador do que de pista real. As linhas de telemetria não eram apenas limpas, eram repetíveis, como se o carro estivesse em modo de repetição, mas sem qualquer auxílio. Isso levou alguns engenheiros a compararem seu piloto, em Monza, ao de um robô calibrado ao milímetro. E ainda assim, era completamente humano. Apenas um humano excepcional. A chave aqui não é apenas a coragem de Hamilton, mas o que esse experimento revela sobre o verdadeiro potencial do SF-25. Porque aquilo que a Ferrari acreditava ser um carro limitado, talvez não fosse. Talvez ele simplesmente não tivesse sido levado ao extremo certo. E essa é uma mensagem que vai mudar muita coisa dentro da garagem de Maranello. O que Lewis Hamilton fez em Monza não foi apenas pilotar no limite. Foi desafiar todo o departamento técnico da Ferrari a repensar o que achavam que eram capazes de saber sobre sua própria criação. Com essa configuração extrema, Hamilton não encontrou o limite do carro. Ele encontrou o limite do entendimento da equipe e o superou. Por semanas até meses, figuras como Nico Rosberg apontaram os supostos limites da Ferrari SF-25. Chamavam-no de instável, pouco confiável no trem traseiro, um carro que não serve para lutar por campeonatos. Em cada aparição na mídia, Rosberg era insistente. O carro não servia e a contratação de Hamilton, embora midiática, não seria suficiente para reverter uma base técnica fraca. Mas em Monza, todos esses julgamentos ficaram frente a frente com a realidade mais devastadora: os números. E Rosberg, pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio. O ex-campeão mundial, sempre eloquente, sempre crítico, observou na sala de análises da Sky Sports os gráficos de telemetria que comparavam o desempenho de Hamilton com o de Leclerc e com outros rivais do grid. O que tinha diante dos olhos não era uma teoria, era evidência pura, sem margens de erro. Velocidade constante, ausência de microcorreções, estabilidade longitudinal perfeita. Hamilton não estava apenas espremendo o SF-25. Estava mostrando que, nas mãos certas,
esse carro podia ser um dos mais equilibrados do campeonato. Rosberg ficou sem argumento. Tentou. Procurou uma explicação. Um sim, mas uma variável externa. Não encontrou. Só pôde admitir que a cena era surpreendente. As reuniões pós-corrida em Maranello foram intensas. Os engenheiros começaram a revisar toda a história do carro, desde os testes de pré-temporada no Bahrein até a corrida de Monza. Verificaram que, de fato, nenhum stint anterior havia mostrado traços tão estáveis quanto os registrados por Hamilton. E o mais alarmante, em várias ocasiões os pilotos haviam pedido mudanças para melhorar a estabilidade. Mas ninguém jamais considerou a ideia de explorar o carro a partir de uma configuração radicalmente instável, como a que Hamilton pediu. Frédéric Vasseur, o chefe de equipe, foi um dos primeiros a reconhecer publicamente que Monza marcou um ponto de virada. Declarou à imprensa que estavam reavaliando completamente a forma como acertam o carro para cada piloto, que Hamilton havia trazido uma perspectiva nova, mais agressiva, mais sensível, que obrigou a Ferrari a questionar não apenas que tipo de carro tinha, mas que tipo de equipe queria ser. Uma que adapta o carro ao piloto médio, ou uma que empurra os limites com alguém capaz de reescrever o que se acreditava possível. Esse desempenho não apenas nos obriga a reavaliar Hamilton como piloto nesta fase de sua carreira, mas também nos lança uma pergunta mais incômoda e mais transcendental. Que outros carros nas mãos de outros pilotos também estão limitados pela interpretação que se faz deles? Quanto potencial está sendo desperdiçado na Fórmula 1 atual, simplesmente porque falta alguém que veja o que outros não veem, que arrisque o que outros não ousam? O que vimos em Monza não foi um acidente. Foi um aviso. Se Hamilton é capaz de fazer isso em sua segunda corrida real como piloto da Ferrari, se ele já entendeu as entranhas de um carro tão instável quanto o SF, então estamos diante do começo de algo muito maior. E a pergunta que devemos nos fazer não é se Hamilton pode vencer com a Ferrari. A pergunta real é: há alguém para detê-lo? Você acha que este é o começo de uma nova era para Hamilton e a Ferrari? Ou foi apenas um lampejo isolado, uma exceção dentro de uma temporada que ainda está cheia de incertezas? O que Mercedes e Red Bull farão quando virem este nível da Ferrari? Deixe sua opinião nos comentários.